Olá, apostadores! Hoje nós vamos falar sobre Superset. Por que a gente está focando tanto nessa loteria? É porque ela está no começo, né? A gente já gravou antes dela começar, ela ainda está no começo, e da mesma forma como quando a Dia de Sorte foi lançada, nós mostramos o que ia acontecer, a gente vai utilizar essa loteria também para mostrar o que vai acontecer. Dessa forma, as pessoas que não entendem direito como que funciona a estratégia, padrões numéricos, vão ver, podendo utilizar os cálculos dentro do seu próprio computador. A nossa ideia aqui é ajudar vocês a conseguir resultados mais consistentes. Porém, antes tem uma coisa muito importante que muitos apostadores precisam cuidar. A mentalidade. Isso antes de qualquer coisa. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar um padrão que vocês já podem começar a observar nessa loteria. E que nós vamos criar uma planilha e vamos começar a mostrar para vocês todo o nosso trabalho. Mas, se você não cuidar da mentalidade, não vai adiantar de nada. Só para você entender, eu vou colocar aqui para você ter uma ideia do que se trata a mentalidade, porque é muito importante. Muitas pessoas apostam porque elas querem se tornar ricas. E aí, abaixo do rico, tem aquela pessoa que imita o rico. Abaixo desse, tem aquela pessoa que deseja ser rico. O de cima também deseja, mas ele está imitando. E abaixo, tem a pessoa pobre. Aqui nós temos 4 níveis de mentalidade. A pessoa rica é aquela pessoa que ela já conquistou uma certa segurança na vida dela, uma certa tranquilidade financeira. E quando a gente fala disso, é uma pessoa que, é claro, existem diversos ricos, né? Diversos tipos de ricos. Tem aquela pessoa que ela se tornou rica, mas ela não teve a preparação para isso. Mas quando a gente fala de um rico, que é aquela pessoa que foi crescendo degrau por degrau e ela foi sendo preparada para isso, dificilmente ela perde essa riqueza. E outra, ela valoriza aquilo que ela tem. Por exemplo, quando uma pessoa encontra esse tipo de rico e fala: você pode me dar R$1.000, sabendo que ele tem milhões, ele não vai dar. Ele não vai entregar R$1.000 assim. Para quem está do lado de fora, pode parecer que é uma pessoa egoísta, muquirana e tudo mais. Mas é que ele valoriza. É muito mais fácil uma pessoa pobre chegar para ele e falar assim: olha, eu tenho a ideia de criar um negócio e esse negócio ele vai me gerar 3.000. Você pode me emprestar 1.000 e eu te devolvo depois de 1 ano? Ele vai entregar. Por quê? Porque está vendo que essa pessoa vai fazer um bom uso do dinheiro. Então esse é o rico. Agora, quem é a pessoa que imita o rico? Bom, o rico é aquela pessoa que não quer perder R$1.000. Ele valoriza os R$1.000 que ele tem. E essa pessoa que imita o rico? Bom, ela não está tão preparada financeiramente assim para ficar tranquila, né, perdendo R$1.000 e tudo mais. Mas qual a coisa que ela faz? Ela procura imitar o rico. Ou seja, a mentalidade dela é de uma pessoa rica, os hábitos que ela tem é de uma pessoa rica, mas o padrão de vida que ele tem ainda não é de pessoa rica. Então essa pessoa, eu vou dar um exemplo, se quebrar um copo na casa dela, ela joga fora, ela não tenta dar um jeito, ela joga fora. Por quê? Porque não é legal ficar com coisas quebradas dentro de casa. Então, essa pessoa ela já procura ter uma mentalidade de uma pessoa rica, de uma pessoa próspera. E essa pessoa aqui de baixo, como que ela age? Essa pessoa aqui de baixo, se quebrar um copo na casa dela, ela remenda ou ela vai utilizar o copo de requeijão como substituto. Por quê? Porque ela não está se preocupando muito com a aparência. Esse daqui, ele entende que ele precisa sobreviver, mas ele também pensa em ter uma boa aparência, seja dele mesmo, né, como pessoa. Essa pessoa procura ter uma boa aparência, ou o ambiente que ela vive, ou as coisas que ela usa. Então ela se preocupa com isso, ter uma boa aparência, uma preocupação muito maior
em manter aquilo que usa e tudo mais. Agora, essa pessoa que só deseja, ela não faz o esforço, ela só deseja ser rico. Então ela quer que aconteça na vida dela, ela não faz o esforço. Ou porque não sabe que dá para se fazer, ou é porque não quer fazer o esforço mesmo. Procura ter uma vida mais confortável sem ter que ficar se esforçando. Então o que ela faz? Ela pensa apenas na sobrevivência. Quebrou um copo, eu não vou gastar dinheiro comprando outro. O que eu vou fazer? Vou pegar o copo do requeijão, vou pegar o copo do molho de tomate. É isso que essa pessoa procura fazer. Então ela vai tendo copos que são desiguais, ela vai tendo um ambiente que é muito desigual, que não inspira ela, tá? Então essa é a mentalidade dessa pessoa. E a pessoa pobre, o que dá? Ela usa o que dá. Se tiver que tomar água numa Tupperware, para ela não tem nenhum problema, e ela não se incomoda com isso. Ela já se acostumou com esse padrão. Alguém vai ter que tirar ela desse padrão porque ela já está acostumada. E aí, para você ter uma ideia, por mais que você, pegando alguns objetos, por exemplo, você pode colocar os ricos com mansão ou carro importado. E aí você tem aquele que imita o rico, ele não tem a mansão, mas ele pode ter o carrão. Ele se esforça para ter um carro bom. E aí você vê que a casa dele, de repente, é a mesma casa que você tem, só que o carro dele já se destaca. Ou, de repente, o telefone dele já se destaca. Ou ele tem, sei lá, um outro imóvel. Então ele tem alguma coisa a mais. Ele já procurou investir em algo. Ele não consegue investir em muitas coisas, mas ele já tem algo que você percebe que foi bem investido. Já essa pessoa aqui, ela tem dificuldade de investir, então ela não consegue ter o carrão. E ela, de repente, não tem uma grande casa, ou nem mesmo uma boa casa. Mas você vê que ela procura investir o dinheiro dela em parcelas, nem que seja para ela ter um celular mais moderno e tudo mais. Mas, enfim, ela procura fazer com que aquilo que ela vai poder mostrar o máximo, né? Aquilo que ela vai poder mostrar para os outros que ela está bem e tudo mais, o máximo de esforço que ela vai fazer. Então, geralmente, essas pessoas são aquelas pessoas que compram um iPhone em 28 parcelas nas Casas Bahia. E entenda uma coisa, não tem nada de errado aqui. A gente só está analisando isso porque você precisa ter ideia de qual é a mentalidade que você precisa para você subir. A gente sempre começa de um ponto e a gente vai subindo. Então, se você tem ideia de qual é a mentalidade que você precisa, você consegue subir. De repente você fala assim, poxa, me identifiquei com essa parte aqui. Agora que você falou de modular, então eu já posso começar a fazer o que esse cara aqui de cima faz. Começar a imitar os hábitos de ricos, imitar o jeito de pensar de ricos, e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer, porque você começa a imitar, e aí a sua vida vai sendo forçada pela sua mente a fazer com que essas coisas aconteçam. E aí uma coisa engraçada, né? Quando um pobre, vamos supor, uma pessoa que infelizmente aconteceu uma coisa ruim na vida dela, e aí ela não tem condições de ter muita coisa, enfim, ela vive numa vida bem precária. Quando ela olha para essa pessoa aqui, ó, quando olha para essa pessoa e vê ela com o celular, taxa ela como uma pessoa rica. E ela não é rica, mas taxa ela dessa forma. Por quê? Porque na visão dela, não precisaria ter aquele celular, não aquele modelo, tivesse um outro, usasse o orelhão. Então na visão dela, na visão de uma pessoa pobre, não precisaria tudo aquilo. Da mesma forma como essa pessoa aqui, ela pode olhar para quem está no nível acima e falar, nossa, não precisava ter um carrão, bastava um carro popular. Nossa, não precisava ter esse tipo de atitude, né? Não precisava ficar se preocupando com a aparência. Por quê? Porque não consegue entender a mentalidade que essa pessoa tem. E essa pessoa aqui já é mais difícil ela tentar julgar o rico. Por quê? Porque ela quer ser. Ela está trabalhando a mentalidade dela para ser. Então já fica mais difícil ela ficar julgando, e por isso que é mais fácil para essas pessoas aqui conseguirem alcançar a riqueza. Bom,
E eu quero fazer uma comparação aqui, agora de uma forma mais direta, falando sobre apostas. Quando a gente fala sobre mentalidade, é importante que você entenda que quando uma pessoa ela apenas usa a sorte, significa que ela vai gastar, eu vou colocar o 2,50 que é o valor da Super 7 hoje. Ela vai gastar 2,50. Sabe por quê? Porque para ela, se ela perder, não vai doer tanto. Então ela fica muito com o freio de mão puxado. Ela não acelera, ela não avança, ela não vai muito longe. Por quê? Porque ela não sabe se vai dar certo, se não vai, então ela fica apostando só 2,50. É a aposta que ela costuma fazer. Aí tem aquelas outras pessoas que elas já fazem bolão. Chama os amigos, aí vai lá e faz um bolão. Só que ninguém ali está utilizando estratégia nenhuma. Está todo mundo fazendo na sorte. Cada um pega a data de nascimento do filho. A única coisa diferente aí é que já começou a se organizar, fazer volume. Porque não existe, presta bem atenção nisso, não existe forma de você fazer dinheiro sem usar dinheiro. Ah não, mas eu faço um bico e eu faço dinheiro. Então, mas aí você vai fazer o valor de bico, tá? Então você não vai enriquecer fazendo bico. É isso que eu quero dizer. Você nunca vai enriquecer fazendo bico, nunca vai enriquecer sendo funcionário, isso é provado. É só você pegar toda a lista de milionários e verificar quais deles eram funcionários. Nenhum deles. Todos eles tinham um negócio. Então você precisa assumir as rédeas e o principal, assumir riscos. Porque para você abrir um negócio, não é tão confortável quanto você receber o salário todo final do mês. Quando você vai abrir um negócio, você tem que vender, você não sabe se vai vender ou não, tem que se preocupar em vender dia de sol e chuva. Então, colocando isso para apostas, quando você pega as pessoas que estão fazendo bolão, elas já estão pensando em volume. Isso já é uma coisa. Não é o ideal, mas já é uma coisa. E aí tem aquela pessoa que ela só pensa em estratégia, só que ela aposta sozinha. Então o que vai acontecer nesse caso? De vez em quando ela vai fazer lá alguns milhares, de vez em quando ela vai atingir um valor alto, né, dezenas de milhares ali, enfim. Ela pode até ter um bom dinheiro de repente, conseguiu acumular e ela está colocando ali para ela fazer as apostas. Mesmo assim, quando você está sozinho ou sozinha, fica mais difícil você conseguir resultado. E tem o ideal aqui, que é quando a pessoa utiliza o bolão e também usa estratégia. Tá? E aí o que acontece? Você não só está criando uma estratégia para você ir cercando as dezenas, cada um do grupo do bolão vai entrar com números específicos para conseguir alcançar um bom resultado. E é isso. Pode acontecer de um bolão não acertar? Sim. Quem faz o bolão aí está me assistindo sabe disso. Não é novidade nenhuma. Mas para esse cara aqui, ó, ele tem medo. Ele tem medo, porque ele fala, ué, mas se não é garantido, por que é que eu vou ficar entrando num bolão toda semana ou todo mês? Quem usa bolão faz isso, é um comprometimento em equipe. Pessoal, vamos fazer aí todo mês, vamos fazer toda semana. Por quê? Porque uma hora ou outra vai sair acerto. É muita aposta sendo feita, tá bom? E sem falar que muitas vezes você olha na notícia e aí fala lá, o ganhador da cidade tal. Por trás desse ganhador tem vários outros apostadores, né? Porque o bolão, ele tem um apostador que acaba saindo ali. Mas são vários que fizeram. Agora, deixa eu mostrar para vocês o primeiro padrão numérico da Superset que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Olha, essa daqui é a planilha da Mega Sena, a planilha de estatísticas que pertence ao nosso clube. Todos aqueles que são membros do nosso clube recebem de graça essa planilha aqui. Eu vou usar ela para demonstrar, tá? Então aqui, eu vou colocar o concurso 2166 mesmo, só para mostrar isso daqui. O que nós precisamos olhar na Superset é uma coisa que em todas as outras ninguém se preocupava. Tá vendo isso daqui? Nós temos uma repetição nessa linha. Ué, cadê os números? Exatamente. Eu ocultei os números porque não importa os números. O que importa é a posição.
Então o que nós vamos fazer a partir de agora, nós vamos pegar todas as loterias, Loto Fácil, Lotomania, que é uma das mais próximas aí da Super 7, Mega Sena, e nós vamos começar a observar isso aqui, tá? Já presta atenção porque nós somos os primeiros que estamos falando sobre isso. Então eu vou mostrar para vocês essas repetições por linhas. Por quê? Porque isso daqui é a coisa mais preciosa que nós vamos ter que prestar atenção. Toda vez que tiver um sorteio e a gente conseguir identificar quantas repetições nós temos, vai ficar muito mais fácil para a gente identificar padrões que nós podemos utilizar, principalmente para quem for apostar em bolões. Uma coisa aqui que é muito comum ter nos comentários, o pessoal falando, mas as chances são as mesmas. Então, se você fica fazendo uma aposta isolada, aposta apenas de 7 números, no caso da Super 7, sim, vai ser a chance vai ser a mesma, tá? Mas agora, vocês que utilizam bolões, para vocês vai ser muito, mas muito bom mesmo ter esse tipo de informação, porque pode acontecer isso daqui, ó. Tá vendo? Vocês vão ter mais de uma repetição na mesma aposta. Isso daqui vai ser muito comum. Então, passar essas informações para vocês é uma das primeiras coisas que nós iremos fazer. Claro que não apenas isso, né? O equilíbrio de dezenas, por exemplo, é uma das coisas também que nós vamos falar. Porém, a gente não pode falar da maneira como a gente falava nas outras loterias. Essa loteria ela é diferente. Cada vez que encerra uma coluna, a gente vai ter o reinício, né? Vai ser sorteado de novo do 0 ao 9, terminou a segunda coluna, de novo do 0 ao 9, terminou a terceira, de novo do 0 ao 9 e assim sucessivamente. Então, por enquanto é isso. A partir de agora a gente vai começar a trazer para vocês algumas dicas em relação a essa loteria. E aproveita e deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre esse negócio que eu falei da mentalidade. Acham que apostador tem que se preocupar com a mentalidade? Acham que não? E sobre as estratégias. Vocês já começaram a utilizar estratégias nas apostas de vocês? Conhecem o que é o ciclo de dezenas? Já viram as nossas aulas aqui sobre o ciclo de dezenas? Já viram as nossas aulas sobre os números pares e ímpares? Falando a respeito do equilíbrio de dezenas? Diz aí se vocês já estão acompanhando.